Nós estamos iniciando hoje o nosso segundo dia do projeto Adorai 2023. Se vocês me permitirem, evidentemente, todas as noites eu quero fazer um breve resumo da noite anterior. Nosso assunto de hoje é: Jesus precisa voltar, porque Ele me ama, Ele ama você. Mas ontem nós falamos que Jesus precisa voltar porque Ele prometeu. E Ele disse assim: virei outra vez e vos receberei. É uma alegria, não é? É uma benção. Hoje eu quero iniciar contando um pouquinho sobre amor. Não sei se vocês conseguem ver completamente, mas eu estou usando uma gravata que não é daquelas mais estreitinhas que estão usando hoje. Esta aqui tem alguns anos já, mas essa gravata aqui é muito especial. Ela não é especial pelo fato de ter vindo de Roma, de uma boutique italiana, não é isto. Ela é especial pelo que aconteceu antes. Eu batizei há alguns anos uma senhora chamada Nurimar, uma professora, esposa do seu Jorge. Ele era gerente de um desses hotéis internacionais, por isso batizamos apenas a esposa naquela ocasião. Alguns anos depois ela foi acometida de um câncer no fígado e nós a perdemos. Chegou o dia do funeral, lá na Vila Matilde, em São Paulo. Na Vila Matilde tem um cemitério e tem também o crematório da Vila Matilde. Ela foi cremada. É diferente um funeral de uma pessoa que será cremada, de uma pessoa que será sepultada. Porque você não tem aquele momento em que coloca o caixão lá e joga a terra em cima, é um negócio muito frustrante, não é? A morte é sempre frustrante, gente. De qualquer pessoa, mesmo que não seja uma pessoa do nosso conhecimento, a morte é frustrante. Se tem uma coisa que nos atrapalha, é a morte. Não tenho tempo de explicar os detalhes de como a morte nos atrapalha. E quando eu estava terminando o sermão, eu não gosto de muitas coisas, eu gosto de poucas coisas e coisas boas. Por exemplo, eu gosto de uma boa caneta, e Deus me deu a alegria de sempre ter comigo, ou quase sempre, uma boa caneta. Porque quando você vai escrever, você tem que ter uma boa caneta. Eu gosto de um sapato confortável, uma gravata gostosa, uma roupa tranquila. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu amo tudo que eu tenho. E por isso eu amo vocês. Eu tenho vocês nesta semana. Eu tenho vocês nesta semana. E eu louvo a Deus por isso. Tirei aquela gravata, que eu tinha muito carinho por ela, dobrei a gravata e coloquei sobre o corpo da irmã Nurimar. Fecharam o caixão, levaram embora. Uma senhora que eu não sabia, mas irmã da Nurimar, que chegou assim às pressas da cidade de Curitiba, ela veio me abraçar chorando e disse: eu nunca vi uma coisa dessas. Por que o senhor fez isto? E eu disse: eu fiz isto, como disse no momento, era para demonstrar o amor com o qual nós amamos a irmã Nurimar, como igreja. E eu, como pastor, representando a igreja, eu estava demonstrando o quanto amor nós tínhamos por ela, e eu coloquei junto com ela algo que me é precioso. Ela disse: tem a sua igreja em Curitiba? Eu disse: doutora, tem muitas. Aí dei o endereço de uma das igrejas, onde eu tinha e tenho ainda um amigo, que é muito missionário. Liguei para o amigo e disse: olha, em algum momento uma senhora assim assim vai aparecer. Se aparecer, eu quero que você a atenda como se estivesse atendendo a mim. E não deu outra. No sábado seguinte ela foi à igreja. Meu amigo a atendeu. Uns 6 meses depois, eu tive que ir a Curitiba. Vocês sabem para quê, né? Para entrar na água junto com aquela senhora, aquela doutora. Ela foi tocada. Não foi pelas doutrinas. Ela não foi tocada por nenhuma palavra. Ela foi tocada por um gesto de amor. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, gente. O que não se resolve por amor, como eu disse ontem, não se resolve de jeito nenhum. O que é o amor?
O amor é uma coisa impressionante. Às vezes, me permitam divagar um pouco aqui sobre esse tema que é muito romântico. Eu leio na Bíblia, em 1 João 4,8, que Deus é amor. Aí eu fico pensando assim, bom, Deus é amor, mas o amor é Deus. Afinal, Deus é amor ou o amor é Deus? Você já parou para pensar nisso? Do que Deus é feito? Eu não sei. Mas se Deus fosse feito de alguma coisa, seria feito do quê? De amor. Porque Deus é amor. Todos os dias eu estou lendo um trechinho na Bíblia, e não será diferente hoje, porque um verdadeiro sermão ele tem que ter a leitura da palavra de Deus. E eu tenho tentado escolher os versos mais comuns, os mais conhecidos, que até as crianças conhecem, porque eles são os melhores para se fazer um sermão. João 3,16. Vocês que estão aqui na comunidade adventista Encontro Vida, procurem aí. Vocês que estão aí nos acompanhando nos auditórios, por favor, procurem aí. João capítulo 3, verso 16. E eu vou pedir uma coisa, tanto para vocês aqui, quanto para vocês aí. Vocês vão repetir junto comigo a leitura, ok? E diz assim, olha que coisa linda, coisa linda. Porque Deus, juntos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo, legal, mas como que ele amou o mundo? João não soube a palavra que deveria usar, e ele falou assim, de tal maneira. Da mesma forma como o salmista, ao escrever o Salmo 139, ele não sabia que palavra usar, e ele falou assim, Deus nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. O que é isso? É uma coisa que eu não sei explicar. O amor de Deus é inexplicável. E em 1 Coríntios 13, Paulo diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não adianta nada. E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada aproveita. O amor é a graça da vida. O amor é a alegria da vida. O amor é o tempero da vida. E é por isso que nós amamos. E querem saber? Jesus falou assim para os discípulos, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amor. Se não tiver amor, não é discípulo. Agora, gente, humildemente, me queiram bem, a despeito de eu falar isso aqui. Amar quem nos ama é muito fácil. Difícil é amar os diferentes. Mas Jesus espera, ensina, motiva a amarmos os diferentes. Amar aquele que não gosta de você. Amar aquele que não concorda com a sua opinião política, de futebol, de religião e etc. Tem que amar. Porque assim é que se conhece o discípulo, quando ele tem amor. E para ter amor é preciso ter Deus. Eu vou dar uma explicação aqui que você não vai encontrar nos livros inspirados. Você não vai encontrar em Ellen G. White, mas não faz mal. Porque há certas coisas que Deus fala diretamente conosco. Por exemplo, a Bíblia diz aqui, Deus amou o mundo de uma maneira inenarrável, que deu o seu Filho. Muita gente discute se Jesus é Filho de Deus, se Ele é criação de Deus. A ideia de Deus, ao dizer que deu o seu Filho, não era para dizer que estava dando o Filho, era para dizer que estava dando a coisa mais preciosa que existe. Eu não sei quantos de vocês têm filhos aqui,
Um dia desses eu fui dedicar uma bebezinha lá em Saskatoon, no Canadá. Linda. Tomei ela no colo assim, e eu falei para a mãe assim: você aceitaria uns 3 carros, 0 quilômetro a troco? Não. E $1 milhão? Não. E se oferecesse 100 milhões de dólares? Também não. Sabe por quê? Porque um filho é o que de maior valor existe para um pai e para uma mãe. Quando Deus diz que deu o seu filho, Ele está dizendo o seguinte: eu dei para vocês mundo de gente, não é mundo de coisas. Eu dei para vocês o que eu tenho de mais precioso. É Jesus Cristo, que é mais precioso do céu. E Ele nos foi dado gratuitamente, gratuitamente. A salvação é um dom da graça de Deus. Eu me lembro que quando estava no 2º ano de teologia, nós tínhamos um professor de oratória, chamado Orne Silva, Orne Pereira da Silva, um grande mestre, um grande doutor. Eu aprendi a estudar com alguns professores, porque Deus me deu uma cabeça mais ou menos privilegiada, e então eu nunca liguei muito para os livros, porque eu ouvia a explicação e já era o suficiente. Mas na faculdade de teologia eu tive que aprender a estudar de verdade. Eu agradeço a Deus por esses homens: Modesto Marques de Oliveira, Wilson, Joel Sarli, Nepomuceno, Orne. E um dia o Orne nos desafiou, professor Orne Silva: eu quero que vocês escrevam uma coisa diferente. Porque ele falou o seguinte: um pregador, ele dava aula de oratória, ele falou assim: um pregador tem que ter criatividade. E é verdade. Um pregador, ele faz de uma gota d'água um nó. É verdade. Porque existem ensinamentos divinos que o Espírito Santo passa para aquele pregador que vive em comunhão, que vive em oração, e que não passa para aqueles que são relapsos. Você crê nisso? E eu falei: senhor, eu queria escrever uma coisa diferente que eu poderia usar. E aí eu escrevi uma parábola. Eu vou contar para vocês a parábola que eu escrevi. Ela já foi publicada algumas vezes por aí. É uma parábola que parece muito a parábola do filho pródigo, mas não é a parábola do filho pródigo, embora o pai da parábola tivesse 2 filhos. E o filho mais novo, ele quis conhecer o mundo, e ele pediu para o pai para sair de casa, e ele saiu. Os filhos, às vezes, eles pensam que os pais não sabem nada. Em cada etapa da vida, os filhos pensam alguma coisa de nós. Mas chega um dia na vida deles, que eles sentem a nossa falta, e eles descobrem que nós éramos um pouquinho mais inteligentes do que em alguns momentos eles pensaram que fôssemos. Aquele filho queria aproveitar a vida, e ele saiu. E o pai ficou lá. E um dia o pai chamou o filho mais velho e disse: eu queria que você fosse atrás do seu irmão. E o filho mais velho era aquele tipo de filho caseiro, aquele filho obediente, que todo pai quer ter, que não dá trabalho. Pois não, pai. E o filho mais velho saiu atrás do mais novo, e andou, e andou, e andou, e não achou. Ele havia feito um planejamento de viagem, estava chegando o dia de voltar para casa, e ele não tinha encontrado o irmão mais novo. E ele pensou assim: como é que eu vou voltar à presença do meu pai, se o meu pai me pediu para levar meu irmão de volta para casa? Chegou a última noite, ele se alojou em algum lugar, acordou de madrugada assustado, porque escutou uns xingamentos, e eram impropérios tão fortes que ele quase que não suportava. Foi ver o que estava acontecendo, e uma multidão estava apupando alguém. Perguntou para um transeunte: o que acontece aí? Ele disse: olha, tem um menino ali no meio da multidão, um jovem, ele está sendo acusado de uns crimes, e ele está sendo levado para julgamento agora, e se ele for condenado, ele será morto ainda hoje. Aí o irmão mais velho começou a seguir aquela multidão, e foi seguindo.
E a multidão foi circunperteando os lugares e tudo, e ele tinha vontade de voltar por causa dos xingamentos, ele não estava acostumado com aquilo. Finalmente chegaram a um lugar bem elevado, um lugar alto, todo mundo parou de xingar. É porque do meio da multidão surgiu um homem vestindo roupas escuras, um homem alto, roupas compridas. Levaram o menino à frente desse homem alto, e ele perguntou para o menino assim: filho, responda para mim, você é culpado ou inocente? E o menino, com um nó na garganta, respondeu: eu sou culpado. Aí o pai fez a segunda pergunta: já que você é culpado, você vai ser executado hoje. Você tem uma família? Quer mandar uma mensagem para alguém? Ele disse: eu tenho um pai. Eu sei que agora não adianta mais, mas digam para o meu pai que eu estou arrependido, e que se eu pudesse começar tudo de novo, eu faria diferente. O juiz se virou para a multidão e fez a última pergunta. Gente, ele tem uma família. Alguém de vocês quer morrer no lugar dele para ele poder voltar para casa e recomeçar? E naquela hora todos os olhares se voltaram para certa direção, porque o irmão mais velho acaba de reconhecer naquele menino o seu irmão mais novo. Ele levanta a mão, e todo mundo assustado, porque até aquele dia nunca aquela resposta tinha recebido uma palavra afirmativa, uma resposta positiva. O filho mais velho caminhou para frente, abraçou o irmão mais novo, eles choraram. O irmão mais novo disse: mas você não pode morrer no meu lugar, eu que cometi os crimes. O irmão mais velho enxugou as lágrimas e disse: pai me pediu para levar você de volta para casa. E para você poder voltar para casa, alguém tem que morrer no seu lugar. Eu penso que você já entendeu quem é o irmão mais velho da minha parábola, não é? O fim da minha parábola diz o seguinte: todos os anos, no dia do aniversário da morte do irmão mais velho, o pai dá uma grande festa para comemorar um amor tão grande, o amor de Deus. Jesus deu a vida por você, para você poder voltar para casa. Meu amigo, minha amiga, você que está aí nos auditórios, nas igrejas, é hora de você dizer se você precisa de uma oração, se você precisa de estudo bíblico, se você precisa ser batizado ou batizada. Essa é a sua hora, é o seu momento. O Senhor Jesus está batendo a porta do coração, e Ele está falando assim: eu vou morrer no seu lugar, para você poder voltar para casa. Lembra-se ontem que eu disse que muitas vezes nós pensamos o que vamos falar para Jesus? Mas é Ele quem vai falar para nós quando nós o encontrarmos. Ele vai nos agradecer por nós termos aceitado o seu sacrifício. Porque Ele se sacrificou, Ele morreu para que nós o aceitemos. E a palavra, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia está falando de uma dádiva de Deus, que não pode ser descrita com palavras humanas. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, Ele falou para ela assim: se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus. Ah, se você conhecesse o presente de Deus. Ah, se você conhecesse o presente de Deus corretamente, você abriria agora o seu coração e diria: Jesus, eu te aceito com todo o meu ser. Quanto tempo mais você vai esperar? Quanto tempo mais? A palavra diz que a salvação é um dom da graça de Deus. Em Efésios 2, versos 8 e 9, a palavra diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Deus está oferecendo para mim e para você, para nós, a salvação gratuitamente. Não custa nada, gratuitamente. Para nós vivermos com Ele para todo sempre. Ele nos ama. Jesus precisa voltar, sabe por quê? Porque Ele ama você. E Ele não consegue mais viver sem você. É um amor inexplicável. Inexplicável. Hoje eu queria contar uma história para vocês, para dizer para vocês, que esse Deus que nos ama, e por isso Jesus voltará, Ele está disposto a fazer coisas por nós, coisas diferentes. Jesus nascer aqui, como fruto do Espírito Santo, de uma mulher virgem, é uma coisa sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está em Hebreus 13:8. O Deus que fez coisas sobrenaturais ontem, é o mesmo que faz coisas sobrenaturais hoje. E é o mesmo que faz coisas sobrenaturais amanhã. Porque Ele é o mesmo, Ele não muda. O Deus que cura, é o mesmo Deus que salva. Por exemplo, as histórias dos milagres de cura, são incríveis. Não são? Mas pensa, por exemplo, na salvação, a transformação de um coração. Não é incrível também? É talvez o maior de todos os milagres. Pegar um indivíduo que tem a vida toda errada e transformar aquele indivíduo num filho de Deus. Transformar aquela mulher numa filha de Deus. E pelo fato de sermos filhos e filhas de Deus, nós somos o que Deus tem de mais precioso, e Ele nos ama. Ele ama você. Você que está nos acompanhando aí, eu quero que você preste muita atenção. Se Jesus tivesse que dar a vida para salvar só você, Ele teria feito tudo o que Ele fez para salvar só você. Porque para Deus não tem ninguém igual a você, todos somos diferentes. Deus está olhando para nós, e Ele está dizendo assim: aquele meu filho, aquela minha filha, eu não posso viver sem esse filho, sem aquela filha. Eu me lembro que eu fiz o sepultamento de um garoto de uma família grande, uma vez, não faz muito tempo, e um dos filhos foi atropelado com a sua bicicleta e veio a óbito. E na hora que eu estava indo, um colega me ligou e: Cristina, onde você está indo? Estou indo fazer um funeral. Aí eu disse: olha, uma família grande, de vários filhos, e um deles, um menino de menos de 10 anos, foi atropelado e morreu. Ele disse: mas tem outros filhos? Eu falei: parece que eles são 10 irmãos, ainda tem 9 irmãos, né? E aí, sem pensar, aquele colega falou assim: ainda bem que aquela mãe tem 9 ainda, né? E eu pensei comigo: eu não posso falar isso, porque os 9 que ficaram, eles não preenchem o vazio, não é, pastor Isés, que foi deixado por aquele que foi embora. Eles não preenchem. Assim somos nós para Deus. Deus não tem alguém para colocar no nosso lugar e substituir-nos como pessoas iguais a nós. Deus só tem nós mesmos. E Deus ainda quer fazer coisas incríveis pelo seu povo. Eu vou contar hoje uma história que eu considero incrível. E depois da história, eu vou convidar pastor Donato Azevedo para batizar o Natanael, que é uma história bonita também. Mas eu estava fazendo uma semana especial, semana de oração para jovens, e eu pregava no primeiro culto na igreja central e no segundo culto na igreja do bairro. Então era assim: no sábado era 9 da manhã na central, 10h30 no bairro.
De domingo a sexta, 7h30 na Central, 9 da noite no bairro. 7h30 da noite e 9 da noite. E tinha um rapaz lá na igreja central que ele namorava uma moça. Eu vou dar os nomes aqui, inclusive. O nome dele é Jefferson. E o nome dela, Neide. E ele foi lá na igreja, e eu sempre fico encantado quando as pessoas vão à igreja, porque a igreja é um bom lugar onde Deus pode falar com as pessoas. Porque Jesus falou que a igreja é a casa de oração para todos. Então, se a pessoa vai à igreja, ela já quebrou uma barreira. É muito mais fácil para Deus falar com ela, do que ela ficar se escondendo. E eu preguei um sermão, e eu disse que Deus está disposto a nos ajudar, se for necessário, para a nossa salvação. E eu exagerei um pouco, e eu disse, Deus ainda está disposto a descer aqui, como Jesus desceu, para salvar uma pessoa. E eu ainda continuo exagerando e crendo que Deus ainda está disposto a descer aqui, se necessário for, para salvar uma pessoa. Eu não deixei de crer nisso. Fiz um apelo, e olhei para a direção onde ele estava, ele não se levantou. Mas no domingo ele estava na igreja central. Preguei um outro sermão, e eu pensei assim, hoje acho que ele vai aceitar Jesus como seu Salvador. E ele não se levantou. Na segunda-feira, ele não foi à igreja. Mas na terça-feira ele estava lá. Eu disse, opa, ontem ele não veio, mas hoje ele está aqui. É hoje. Mas também não foi naquela noite de terça-feira. Passou a quarta-feira, ele não veio. Na quinta-feira ele veio. E eu pensei comigo assim, até onde vai esse negócio, né? Eu vou explicar uma coisa para vocês assim, como se fosse 2 mais 2 igual a 4. É um conflito entre Cristo e Satanás. Nós todos estamos dentro dessa bolha chamada grande conflito. Jesus quer nos pescar para a eternidade, e o inimigo quer nos empurrar para o inferno. É um conflito. E eu estou aqui orando, pedindo a Deus que toque o coração daquele moço. E eu preguei um sermão com ânimo, com disposição. Quando eu fiz o apelo, olhei para o lado dele, mas ele não se levantou. Aí eu peguei o carro, corri para outra igreja. Quando eu cheguei lá, os irmãos já tinham cantado o hino, estavam fazendo a oração. Eu esperei a oração terminar, entrei lá pelos fundos, e quando eu entrei e me levantei para pregar, eu olho lá para o fundo, e lá no fundo estão o Jefferson e a Neide. E eu fiquei todo animado. Eu falei, opa, é hoje. Aí eu preguei um outro sermão, porque se ele escutasse 2 vezes o mesmo sermão, ele ia ficar entediado. Deus me deu a graça de ter alguns sermões na cabeça. Talvez uns 10, ou 20, ou 100, sei lá, não importa. Preguei um outro sermão. E falei para Deus assim, Senhor, dá esse presente para mim, vai. Sabe quando você fala com Deus enquanto está fazendo o trabalho de Deus? Vocês pastores já fizeram isso, vocês missionários já fizeram isso, você ancião de igreja já fez isso, você que dá estudo bíblico já fez isso. Gente, nós precisamos pedir as bênçãos de Deus, sabe? Eu falei, Senhor, dá esse presente para mim. E aí eu fiz um apelo assim, todo elaborado, e eu olhei para ele, ele olhou para mim, abaixou a cabeça. Eu estava ficando na casa do pastor da igreja, o pastor José Rabaneda. E na hora do almoço, a irmã Maria José, ela havia feito um suco de maracujá, daquele que é feito da fruta mesmo, que corta a fruta e faz na hora, bate no liquidificador, que é diferente daquele que vem na garrafinha, aquela coisa toda lá que já tem algum produto químico e etc e tal. Aí eu falei, irmã Maria José, a senhora ainda tem daquele maracujá? Ela disse, tenho, pastor. A senhora poderia fazer um suco daquele lá para mim, porque acho que hoje eu não vou dormir. Porque eu estava com aquele rapaz aqui na cabeça, sabe? Aí deu 11 da noite, e eu virando na cama, e eu não sou de dormir muito, mas eu caio na cama, é uma pedra, durmo, daí a pouco eu acordo, né? Não dormia, não ia.
perto da meia-noite, eu me levantei. A gente precisa ser sincero com Deus, viu, meu povo? Tá? Não adianta não ser sincero com Deus. Nós temos que ser fiéis e leais a Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus no que tange as coisas que Deus nos pede. Nós temos que ser fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas. Nós temos que ser fiéis a Deus nas doutrinas que estão na Bíblia. Nós temos que ser fiéis à nossa família. E nós temos que ser fiéis aos nossos princípios pessoais. E eu, humildemente, me ajoelhei de pijama ali no chão. E eu falei assim: Senhor, eu estou envergonhado. Porque eu sou um líder da juventude. E eu prego a semana inteira e aquele moço lá não te diz sim. Eu estou com algum pecado? Falei para Deus bem assim. Eu estou com algum problema? É por causa de mim? E se for, o Senhor me mostra, que eu vou pedir perdão, eu vou me corrigir. E eu tentei ver se eu tinha algum problema, alguma coisa conhecida, e não tinha. Eu falei: agora, Pai, se o problema não é meu, é dele, o Senhor poderia fazer alguma coisa? Bom, vou resumir a história. Quando terminou o segundo culto, o Jefferson e a Neide foram a uma lanchonete, tomaram um lanche, e depois do lanche, namoraram um pouco lá na casa dos pais dela. E aí ele falou assim: eu vou visitar os meus pais. E pegou o carrinho dele, 80 quilômetros longe, vamos embora, sozinho. E de repente, no meio do caminho, sabe aquela pista que vai e vem na mesma pista e que não tem acostamento? Nós pegamos uma dessa outro dia lá em Boa Vista, indo lá para acampar o Uau. Não tem acostamento, é só aquelas duas faixas, uma vai e outra vem. Furou o pneu do carro dele. Aí conseguiu ajustar, parou no meio do capim. E moço ainda, né? Eu vou trocar o pneu agora e já chego em casa, né? Aí foi lá, a hora que pegou aquele aparelho chamado macaco, aqui também chama macaco, que levanta o carro. Botou o macaco embaixo, a hora que girou, o macaco não funcionava. Entrou em parafuso, o macaco e ele. Aí ele ficou com medo, né? Porque mesmo uma pessoa forte, jovem e corajosa, no meio da noite, sozinho, numa estrada deserta, dá medo, né? Passou um caminhão de lá para cá, ele... mas o caminhoneiro também tem medo, né? Aí, vou deitar aqui dentro do carro, já é quase 1h, a hora que amanhecer o dia, eu resolvo. Deitou no carro, mas aí quem não dormiu foi ele, porque eu tinha falado com Deus sobre ele. Deus não deixou ele dormir. Aí ele falou: será que aquilo que o pastor falou no sábado é verdade? Será que Deus está mesmo disposto a vir aqui para ajudar quando a gente precisa? Ele tinha escutado 2 sermões na quinta noite, gente. Não lembrou nada dos sermões da quinta noite, mas lembrou do sermão de sábado. Deus está disposto a descer aqui para ajudar, para salvar alguém. Esse é o propósito de Deus, por isso Jesus veio. Deus amou o mundo que deu. Ele falou: vou fazer uma oração. Deus começou a operar, né? Foi lá na frente do carro, era um Volkswagen. Ajoelhou e fez uma oração bem curta. Assim, ó: Deus, se o pastor Estina está falando a verdade, como ele falou sábado, vem aqui me ajudar. Só isso. Entrou no carro. Sabe quando a gente ora e diz assim: bom, agora está resolvido, vou ficar aqui que vai se resolver. Fica livre, né? Tranquilo, dá paz. Entrou no carro. E daí a pouco vem de lá para cá 2 faróis enormes, um carro sai fora da pista, para na frente do carro dele. Desce um homem, já desce com o macaco na mão, levanta o carro para ele, ajuda a trocar o pneu. Ele enfia a mão na carteira assim, quando o serviço está terminado, quis dar uma nota grande de gorjeta, e aquele ser especial pôs a mão nesse ombro dele aqui, ó, e segurou.
e falou assim: filho, eu só vim aqui para dizer que Deus ama você. E ele começou a chorar. Começou a chorar e o anjo o sacudiu pelo ombro e falou: não esqueça, Deus ama você. Ele terminou o trajeto, chegou em casa, acordou o pai e a mãe, ninguém mais dormiu aquela noite. Na sexta-feira, quando eu cheguei na igreja central, antes das 7:30 da noite, ele estava lá com seu carro em frente à igreja. E antes que eu abrisse a porta do meu carro para descer, ele veio correndo e pegou neste braço aqui, ó, neste aqui, ó, que vai abraçar Jesus muito em breve. E antes de eu descer do carro, ele falou assim: o senhor pode me batizar? Aí quem começou a tremer fui eu. Eu disse: ô Jefferson, claro que eu posso, mas a semana inteira eu falo ao seu coração e você não fala nada. Agora de repente você quer ser batizado? Ele falou: pastor, eu preciso te contar o que aconteceu. Um anjo me ajudou a trocar o pneu. Bom, se alguém quiser falar com o Jefferson e a Neide, eu tenho o contato deles. Eles são terapeutas hoje na cidade de Presidente Prudente. Eles se casaram, eu tive a alegria de batizar o Jefferson e fazer o casamento dele com a Neide. Ele foi ajudado por um anjo. Eu não tenho dúvidas de acreditar, sabe por quê? No dia que o meu Brutus, o meu primeiro cão, foi atropelado, e eu tinha 10 anos de idade, o meu anjo também falou comigo. Eu não ouvi, mas ele passou a mão na minha cabeça, eu estava chorando, porque tudo que um garoto de 10 anos, que vê o seu cão ser atropelado na sua frente, pode fazer é chorar. O meu anjo disse assim, com uma voz muito parecida com a voz do meu pai: não chora não, filho, um dia você vai ter um cão igual ao Brutus. Era o nome do meu cão. Eu levantei a cabeça para ver o meu pai, mas não era o meu pai. Não tinha ninguém ali. E eu não estava maluco, não. Eu tenho bastante saúde, graças a Deus. E eu sei que era o meu anjo, porque já outras vezes ele falou comigo. Queria que você soubesse que Deus está disposto a fazer coisas sobrenaturais para salvar você. O Deus que enviou o seu filho, ele pode fazer qualquer outra coisa, minha gente. Olha, você que está nos acompanhando aí no auditório, eu estou aqui na câmera 3, você que está nos acompanhando aí nesse projeto tão especial que é o Adorai 2023, se você quiser pedir uma oração, agora é sua hora. Talvez seria bom você pedir um curso bíblico, estudo bíblico. Ou então já pedir o batismo, se você já está estudando a palavra de Deus. Quanto tempo você vai esperar? Jesus precisa voltar, porque Ele ama você. E Ele não consegue mais ficar sem você. Você que está aí no auditório e que está tomando a decisão do lado de Jesus, você já foi para frente? Agora é hora de você ir para frente. Vá para frente. Vá para o altar do Senhor. Aqui, no nosso espaço especial, temos alguém que quer vir à frente? Talvez tenhamos uma pessoa que está estudando a Bíblia e que quer nessa hora se levantar para dizer: Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. Há alguém aqui que quer hoje de noite se entregar ao Senhor? Às vezes não temos, mas às vezes temos. Se tiver alguém, a hora é agora. Há um pelo menos, ou dois. Aí nos auditórios, venha para frente. Aqui nós vamos ter uma música linda que a Paula vai cantar. A música diz que Jesus é melhor do que tudo. E esse Jesus que é melhor do que tudo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor da nossa vida. Vem aqui, Deus abençoe, louvado seja o Senhor, vem aqui, glória a Deus. O povo de Deus diz amém, amém, glória a Deus.
Aproveitem, subam aqui, já que o jovem também subiu. Venham aqui. Paulo, é com você, bem. Jesus é melhor, não é? Jesus é muito melhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Esse Deus, Ele é muito mais que especial para mim e para você. Ele é o nosso melhor. Eu quero convidar você que está aqui no auditório, você que está acompanhando a gente pela internet, a declarar esse amor por Jesus junto comigo. Se você souber essa canção, vamos mostrar para o universo o quanto amamos o Senhor Jesus juntos. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Declare: 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim, e servi-lo até o fim. Amém? Obrigado. Venham aqui vocês dois, por favor, pertinho. Esse aqui é o Gabriel. E essa aqui é a Natália, que é irmã do Natanael, que acabou de ser batizado. Há um pensamento que diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Nós acabamos de ter um batismo, a irmã veio à frente e um amigo também veio à frente. Aí nos auditórios, quem mais quer vir à frente e dizer para Jesus que o aceita como Salvador e Senhor? Ele precisa voltar porque ama você, mas você tem que responder, porque ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele, isto é, ele vive conosco aqui, e depois ele diz assim: e ele ceará comigo, nós vamos viver com ele na eternidade. Aqui no auditório tem mais alguém que quer vir à frente? Às vezes tem uma pessoa que está assim, desejosa de vir à frente, mas não conseguiu se levantar. Se tiver uma pessoa a mais para vir, eu espero 10 segundos.
E nos auditórios todos aí, se você tem que vir à frente, o pastor vai receber você, o ancião vai receber você, os líderes vão receber você, abraçar você, estudar com você e preparar você para o batismo, porque quem crer e for batizado será salvo. Fechem os olhos, por favor. Querido Deus, nosso Pai, que noite gostosa, abençoada, feliz. Louvado seja o teu santo e bom nome. Nós te agradecemos por todas as decisões que foram tomadas nesta noite, que elas perdurem por toda a vida e depois também por toda a eternidade. Permita em tua bondade que ainda aqui nesta vida, nós vejamos o fruto ou frutos desse projeto Adorai 2023, mas que depois tenhamos o privilégio de ver estes frutos na eternidade. Nós nos entregamos nas tuas mãos agradecidos em Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite e até amanhã.